Bom, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo concurseiro, falando agora, né, estamos falando no vídeo anterior da perda do poder familiar, de todo o procedimento para decretação de perda ou suspensão do poder familiar, né, importante procedimento, muito importante. Lógico, né, é um procedimento excepcional, a ideia principal do ECA é a permanência da criança e do adolescente no seio da família natural, mas, né, face abusos, agressões, né, descumprimento de deveres dos pais, aí, numa situação excepcional, se impõe aí a perda ou a suspensão do poder familiar. Quando isso acontece, decretado pelo juiz, só o juiz pode fazer isso, decretada pelo juiz a perda ou a suspensão do poder familiar, é necessário se fazer a averbação, isso transitado julgado a sentença, ok? É necessário fazer esta averbação na margem do registro de nascimento da criança ou adolescente, salvo no caso de adoção, né? Já falei para você, todo procedimento de adoção, antes do processo de adoção, tem o procedimento da decretação da perda, no caso. A adoção não é suspensão, viu? Se é para fins de adoção, não vai ser suspensão do poder familiar, vai ser perda do poder familiar, porque a adoção é irreversível, tá bom? Salvo em caso de adoção, onde nenhuma observação vai constar, né? A adoção confere a condição de filho, anulando qualquer anotação sobre a sua situação anterior. Certo? Nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar na certidão de registro. É outro registro e anula aquele anterior. A suspensão do poder familiar, o nome já está dizendo, suspensão, né? Então é por um tempo, é uma medida temporária. A sentença vai fixar qual o prazo de término e no caso em que se retorna o exercício do poder familiar de forma plena quando do término ali do período de suspensão. Se o pedido importar em modificação de guarda, aí será obrigatório, sempre que possível e razoável, a oitiva da criança ou adolescente, sempre respeitado aí o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. É sempre bom escutar a criança ou adolescente, o adolescente aí obrigatoriamente vai se escutar e a criança vai se observar o grau aí de compreensão que ela tem, né, de acordo com a idade, desenvolvimento. Na hipótese de requerido privado de liberdade, aí o oficial de justiça deverá perguntar no momento da citação pessoal se ele deseja que seja nomeado defensor público, né? Então assim está se destituindo um pai e ele está preso, certo? Você já sabe, né? Porque o crime é contra o próprio filho, contra a própria filha. Ou às vezes não é essa situação, é uma outra, né? De abandono, né? Ele está preso por outro crime, mas é caso de perda do poder familiar e o oficial de justiça já pergunta se ele precisa de um defensor público e coloca na sua certidão de citação. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará, isso acontece, né? Requisitará o preso para apresentação para oitiva, né? O juiz vai necessariamente, lembra, obrigatoriamente ouvir os pais e aí, salvo se ninguém sabe onde está, né? Sumidos. Agora, os pais estão presos, ou o pai ou a mãe está preso, e aí o juiz sabe onde ele está, né? Preso sabe onde se está. E aí, requisita para o sistema penitenciário a apresentação no dia e hora da audiência, ok? Tudo bem? Em regra, a perda ou suspensão do poder familiar não produz coisa definitivamente julgada. Em regra, isso aqui é muito importante. Exceto na perda do poder familiar e na sequência uma adoção. Aí, definitivamente julgado. Agora, perdeu o poder familiar, mas não houve adoção. Pode recuperar esse poder familiar? Pode, ok? Suspensão, então, nem se fala, né? Suspensão do poder familiar é temporária, acabou o prazo definido pelo juiz, voltou plenamente o exercício do poder familiar. Agora, se foi para a adoção, consumada a adoção, definitivamente está desfeito o vínculo com a família natural. Acabou
o vínculo com a família natural, ok? Em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção aí junto à equipe profissional multidisciplinar de representantes de órgão federal responsável aí pela política indigenista, ok? É normal, né? Tranquilo. Então vamos lá. O que é a família natural? A família natural é a comunidade formada pelos pais ou um deles e perceba que não necessariamente os dois pais, né? Pelos pais ou um deles com a criança ou adolescente já é família natural, tá bom? O reconhecimento de filho, né, da condição de filho, pode preceder-lhe o nascimento ou suceder-lhe o falecimento se deixar descendente. Se deixar descendente, ok? Porque senão não tem porquê, né? Aqui quem faleceu não foi o pai, não. Foi o filho, tá? Entendeu? Certo? E aí, não tem porquê esse reconhecimento de um filho falecido e qual o objetivo, né? Não tem. Perdeu, ele já faleceu. Agora, mas aí tem os netos, né? Percebeu? Então tem o efeito tem o porquê, tem o objetivo de se reconhecer a condição de filho por conta dos netos, né? Dos descendentes. E assim como o reconhecimento do filho, antes do filho nascer, já pode reconhecê-lo como um filho, também pode, né? Esse reconhecimento pode ser feito. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, já caiu em prova, personalíssimo, indisponível e imprescritível. Somente a pessoa é que pode, né? Aquele que requer a condição de filho é que pode exercer. Só ele. Ele que pode ir lá, eu quero que seja reconhecida a minha condição de filho. Quero investigação de paternidade. Sim. É indisponível, isso não é negociável. Ok? É um direito indisponível. E ainda imprescritível, pode ser realizado a qualquer momento. Podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado aí sempre o segredo de justiça, é claro, né? Certo? Então, pode ser exercido, né, uma investigação de paternidade, pode ser contra os pais ou contra os herdeiros. Eu já fiz várias citações nesse sentido, né, do reconhecimento de paternidade contra os herdeiros, para que seja reconhecida que, eu também sou filha, eu era filha do falecido também, ok? Os registros e certidões necessários à inclusão a qualquer tempo do nome do pai no assento de nascimento serão isentos de multa, custas ou emolumentos, gozando aí de absoluta prioridade. Então, esses registros aí da inclusão, né, da filiação, não se paga. São gratuitas a qualquer tempo a averbação requerida do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento e a certidão correspondente. Também não é só a certidão de nascimento, viu? Olha isso, a averbação também é gratuita. Também é gratuita. Bom, agora, o que é família extensa ou família ampliada? O que é isso? Família extensa ou família ampliada? A família extensa, também conhecida como família ampliada, é aquela que se estende para além da unidade de pais e filhos, ok? Ou da unidade do casal. Ela é formada por parentes próximos, mas não basta ser parente próximo, ok? São parentes próximos que a criança e o adolescente convive e mantém vínculo de afinidade ou afetividade. O avô mora longe, em outra região, né? Lá no Oiapoque, eu tô aqui no Chuí. Aí não é a família extensa, não. Isso é muito interessante. Não basta ser parente próximo. É preciso ter convívio e vínculo de afinidade com a criança e com o adolescente. Não é? Porque tem parente que a gente nem acha que nem sente parente, né? Porque quase não vê, quase não tem contato. A opinião da criança e adolescente deve ser observada. Olha lá, se possível, a criança ou adolescente será ouvido por equipe interprofissional, ou seja, nessa equipe tem lá múltiplos profissionais, pedagogo, psicólogo, assistente social, né? Respeitado aí o seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão, tendo aí a sua opinião devidamente considerada. Agora,
Quando for adolescente, é necessário seu consentimento colhido em audiência, que o adolescente tem, né, condições não de definir tudo na sua vida, mas quando se fala em colocação de família, ele precisa consentir sim, ok? Vamos lá. Grupo de irmãos, que é uma das partes mais cruéis, né? E aí, serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, né? Como a gente tem casos de irmãos que foram separados. É tão cruel, né? Oh, meu Deus. Eu até entendo, é muito difícil adotar vários ao mesmo tempo. Mas eu tenho um casal de colegas que eles adotaram um casal de gêmeos. Né? Imagina separar, né? Nossa. Então, deve-se buscar colocar na mesma família, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique situação diversa, né? Visando qual o objetivo de manter? Evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais, é claro. Indígenas e quilombos também os mesmos cuidados, né? Devem ser consideradas a identidade social, cultural, os costumes, tradições, tudo compatíveis aí. Tem que observar os direitos fundamentais e essas identidades culturais. Colocação familiar prioritária na sua própria comunidade ou dentro da mesma etnia, né? A intervenção oitiva dos representantes de órgão federal, a gente já falou, né? E o ECA repete, é obrigatória, certo? Antropólogos, tem que ter ali alguém que entenda, né, deste assunto, um profissional qualificado. Bom, vamos falar da guarda. Guarda também é um assunto muito explorado em prova. Guarda. A guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Então, existe a guarda de fato e a guarda de direito, né? Guarda judicial. Então, a guarda destina-se a regularizar a posse de fato. Já está com a criança e com o adolescente, vamos regularizar, podendo ser deferida liminar ou incidentalmente. Ou seja, liminar de imediato, assim que o juiz toma conhecimento da situação, ou incidentalmente, no curso de um processo. Nos procedimentos de tutela e adoção, exceto na adoção por estrangeiro, que não se... Olha, isso aqui é muito importante. Na adoção por estrangeiro, não se tem a guarda. Não se defere guarda. Ok? Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda fora dos casos de tutela e adoção para atender situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de ato determinado. Imagina o pai e a mãe precisam ou resolvem, não interessa, viajar por vários meses, né? E deixa a criança ou adolescente, né, sob guarda legal de um parente. Percebeu? Esse parente não vai buscar tutela nem adoção, mas ele quer ficar com os direitos ali para exercer a guarda, né? E aí a guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive para fins previdenciários. Olha só isso, né? Então, olha a importância da guarda. Confere a condição de dependente do guardião. Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, a autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para a adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiro não impede o exercício do direito de visita dos pais, salvo, né, ordem expressa ou quando tiver na preparação para adoção. Aí não tem visita não, dos pais não. Não tem visita. Mas em regra, a concessão da guarda pode ser e deve ser concomitante ao exercício de visita dos pais, ok? Assim como o dever de prestar alimentos. Os pais têm que prestar alimentos, pensão alimentícia ao guardião. Na verdade não é para ele, é para a criança ou para o adolescente, mas, né, que está ali fugiu a palavra, né? Mas é que o guardião não é tutela, que já falaram, tá ali o tutelado, também não é guardado, né? Está sob guarda. Não tem uma palavra bonitinha não, sabe? É tutelado, adotado tem. E o menor sob guarda, esse é o termo. Achei.
Então ele está ali sob guarda de um guardião e pode sim o guardião receber a pensão alimentícia para administrar, certo? Que serão objeto de regulamentação específica a pedido do interessado ou do MP. O poder público estimulará, através de assistência jurídica, né, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento sob forma de guarda de criança e adolescente afastada de convívio familiar. Isso aqui era muito importante, que isso acontece no Brasil, mas ainda está muito tímido, sabe? Ainda não está. O acolhimento familiar ainda não está efetivo, não é uma cultura brasileira, né? A gente vê em alguns países, você vê algumas séries, alguns filmes que você percebe ali as famílias acolhedoras. Mas aqui no Brasil está se tentando, né, implementar isso, mas não é fácil. A inclusão da criança e adolescente em programas de acolhimento familiar terá preferência ao seu acolhimento institucional. Observado aí o caráter temporário e excepcional da medida, claro. Todo acolhimento, seja familiar, seja institucional, esse acolhimento aqui, que está se falando acolhimento familiar, que tem preferência sobre o acolhimento institucional, é o antigo abrigo, aí o abrigo mudou, agora é acolhimento institucional e foi implementado também na lei o acolhimento familiar. Essas famílias que acolhem criança e adolescente, né, em situação de risco e são afastados do convívio familiar, da família natural, essas famílias acolhedoras, elas devem aí receber incentivos fiscais e subsídios para isso. Né? O ideal é que ela recebesse até um subsídio, né? Uma ajuda de custo. Deveria ter, mas no Brasil ainda estamos aí caminhando a passos lentos. A União apoiará a implementação de... detalhe, essa família acolhedora, ela não tem o objetivo, né, de adotar a criança. Ela não quer adotar, ela só quer atuar como família acolhedora, tá bom? Provisória, temporária. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública. Ô, União, acorda, meu filho, tá esquecendo de fazer o dever de casa, né? Os quais deverão dispor de uma equipe que organize o acolhimento temporário de criança e adolescente nessas residências das famílias selecionadas, e não é qualquer família, tem que ser capacitada, acompanhada, ok? Que não estejam no cadastro de adoção, porque elas não têm o objetivo de adotar. Elas vão acolher temporariamente uma criança ou adolescente. Poderão ser utilizados recursos federais, estaduais, distritais e municipais para manutenção do serviço de acolhimento em família acolhedora, facultando-se o repasse de recursos para a própria família acolhedora. É o ideal, né? Essa família acolhedora, ela vem aí receber. Gente, não tem problema nenhum. Mas, Claudete, se a família for receber, aí ela vai ficar com a criança só para ganhar o dinheiro. Sim, é verdade. Mas aí, se isso for bem fiscalizado, bem orientado, né? A gente vai ter uma excelente prestação de serviço e dando uma oportunidade para aquelas crianças e aqueles adolescentes. É que a violência no Brasil é tão absurda, fica todo mundo com medo também, né? Além do prejuízo, tem medo. Porque o que se imagina é uma criança ou adolescente, o problema não são eles, são os pais. Vai conhecer minha rotina, vai conhecer aí morre de medo. Mas um bom trabalho bem desenvolvido, nossa, nós teríamos aí, basta fazer com qualidade, né? Nós teríamos aí a possibilidade de inovação aqui brasileira nessa acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco. Revogabilidade. A qualquer tempo pode revogar a guarda. Tá falando de guarda, hein? Em caso de modificação de guarda, então, a qualquer tempo, por ato judicial, sempre ouvido o MP. Em caso de modificação de guarda, será obrigatório, desde que possível e razoável, de novo, a oitiva da criança ou adolescente, de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. A guarda provisória, né, nesse caso, será entregue à criança ou adolescente ao interessado, mediante um termo de responsabilidade. Normalmente, a guarda provisória, ela antecede a guarda definitiva, né? E quando está tramitando o processo, às vezes é preciso a guarda provisória para o guardião já
agilizar a sua vida aí cuidar da criança e do adolescente, né? Várias situações da vida que precisa lá da guarda provisória. Até para viajar mesmo, né? Para matricular a criança, entre outros. O descumprimento doloso, culposo dos deveres do guardião. Olha lá no artigo 249, pena de multa de 3 a 20 salários de referência e na reincidência o dobro. Então o guardião pode sofrer aí uma penalidade, multa. Mudando de assunto, vamos falar agora da tutela, que é mais uma forma de inserção em família substituta. Quais são as 3 formas de inserção em família substituta? Guarda, tutela e adoção. Já falamos da guarda, agora vamos falar da tutela. Né? E aí, o que é tutela? Aqui nós temos o que é? Um poder conferido à pessoa capaz, necessariamente na falta dos pais. Isso é interessante. A guarda, ela pode acontecer de forma concomitante ao exercício do poder familiar, certo? Na tutela, não. Na tutela, os pais não existem. Ou faleceram, ou sumiram, ou são incapazes. Ok? Certo? A falta aqui não é que necessariamente morreu. Não, pode não ter morrido, mas se tornou incapaz. Aí já é caso de falta. Ok? Então, e qual o objetivo da tutela? Reger o incapaz e administrar os bens. A tutela tem um cunho muito mais patrimonial, percebeu? Claro, não é só patrimonial, mas ela tem um foco mais patrimonial. A guarda não, é mais pessoal. Quem é o tutelado ou o pupilo? Pessoa até 18 anos incompleto, suprindo aí a falta do poder familiar. Tem o pressuposto de prévia decretação de perda ou suspensão do poder familiar, enquanto que a guarda não exige isso, né? Ok? Porque pode ter um exercício concomitante. Necessariamente teremos o controle judicial, porque o tutor testamentário, quando for o caso, né? Do tutor testamentário, ele deve em 30 dias, imagina o falecimento dos pais, os pais deixaram o testamento, já indicando o tutor, né, para os seus filhos. E aí o tutor testamentário tem lá 30 dias após a abertura da sucessão, né, do inventário, da transmissão dos bens, tem aí 30 dias para ingressar com pedido judicial, né, destinado ao controle do ato, observando aí o procedimento para a colocação em família substituta, onde somente será deferida a tutela à pessoa indicada, né, ou seja, o tutor testamentário, na disposição de última vontade, que é o testamento em regra, se restar comprovado que a medida é vantajosa ao tutelando e se não existe outra pessoa em melhores condições de assumi-la. Então, assim, mesmo um testamento, o juiz vai analisar se, né, o falecido estava com razão em indicar aquela pessoa como tutor de seus filhos, ok? E aí quais são os deveres do tutor? Sustentar, guardar e educar. E aí combinando esses artigos todos aí, tá bom? A destituição da tutela vai acontecer se descumpridas as obrigações. E aí se decreta, o juiz também, só o juiz pode fazer isso, a decretação da destituição da tutela de acordo com o procedimento de remoção de tutor lá do Código de Processo Civil combinado com o ECA, ok? Um outro papo, uma outra forma de inclusão em família substituta é a adoção, né? A adoção, ela sofreu, assim, várias modificações. Já falei, vou repetir, existe a lei da adoção, né? Muita gente me pergunta, Claudete, mas no seu curso você também analisa a lei da adoção? Eu sei. Na realidade, a lei da adoção, ela alterou o ECA, entendeu? Não é uma lei, lei da adoção onde regulamenta a adoção separado, não.
O que ela fez? Ela fez uma alteração substancial no ECA, foi em 2009. Eu esqueci o número da lei, mas também não interessa porque a gente está aqui, vai analisar todas as regras aplicáveis à adoção. É muita coisa mesmo. Lembrando que a adoção do ECA é o procedimento para inserção definitiva em família substituta, né, de crianças e adolescentes. A adoção do ECA é voltada para crianças e adolescentes. Existe adoção de adultos? Sim, existe adoção de adulto. Mas essa adoção de adulto é regulamentada lá no Código Civil, artigo 1618 a 1629. Essa não interessa pra gente, ok? Nós vamos estudar a adoção voltado para inserção em família substituta. Essa inserção é definitiva de crianças e adolescentes. E olha, vedada a adoção por procuração. Vedada a adoção por procuração. Imagina, se a gente está falando o tempo todo em vínculo afetivo, imagina uma adoção por procuração, né? Não dá. Claudete, mas na adoção internacional? Também não dá. Não acontece a adoção por procuração, mesmo na adoção internacional. E a gente vai ver que a adoção internacional é medida... Se a adoção já é uma medida excepcional, a adoção internacional é excepcional do excepcional, entendeu? Na adoção, nós vamos ver que o legislador disse, olha, a criança tem que ficar na sua família natural. Não deu? Na família extenso-ampliada. Não deu? Vamos afastá-la provisoriamente, cuidar da família natural e depois a gente reintegra a criança ou adolescente à sua família natural. Não deu? Então vamos para a adoção. Percebeu? A última situação é buscar a adoção. Aí vamos para a adoção. Na adoção, qual o critério? Ela vai continuar aqui no Brasil. Essa criança não vai para fora, não. A prioridade é a adoção nacional, que a criança continue aqui no território brasileiro. Certo? E outro dado, que muita gente acha que a adoção necessariamente tem que ser o casal tem que adotar, está errado. A adoção, em regra, é por uma só pessoa, podendo ocorrer a adoção por duas pessoas. Pelo casal. Ok? Tudo bem? E a adoção por uma pessoa não quer dizer a adoção unilateral, não. A adoção unilateral é outra coisa, que a gente vai falar daqui a pouco também. E aí, eu só quero que você tenha essas bases bem organizadas na sua cabeça, porque tem muitas falácias, né, da adoção que a gente não pode levar para a prova. Tudo bem? Entendido isso? E a adoção internacional é o último dos últimos casos. E tem todo um controle imenso para que o processo de adoção aconteça. É claro que tem que ter cautela. Infelizmente, a cautela que o legislador quis apresentar, o aplicador do direito, né, como um todo, eu não vou falar só do judiciário, e alguns processos de adoção demoram horrores e atrapalham, né? Tem muitas crianças aí, adolescentes, que acabam crescendo em acolhimento institucional e depois não querem mais, ninguém quer mais adotar porque já estão muito crescidos e tudo piora. Um outro ponto também que mostra muita falta de esclarecimento da cultura brasileira para adoção é que muitos pais, muitos adultos, melhor dizendo, que se propõem a adotar, eles tratam a adoção como se estivessem indo ao shopping comprar uma boneca ou um boneco, entendeu? E aí você verifica lá nas preferências e o brasileiro ele quer uma criança loura, branquinha, de olho azul, cabelo bom, entendeu? Sabe? Isso é um absurdo. E que não seja deficiente, que não seja aleijado. É esses termos que as pessoas usam. É muito cruel. Muito cruel. Eu tenho uma amiga, muito amiga, que adotou uma menininha
E essa menina, ela era essa minha amiga era a terceira pessoa na linha de cadastro de adoção, né? Ela falou, olha, tá chegando a sua vez, você vai ser a terceira. Então o que ela pensou, pô, daqui a uns 2, 3 meses, finalmente o meu filho ou a minha filha chega, né? Vou começar a me preparar, aquela coisa toda. Ela só queria bebê, né? Tinha até 2 anos de idade, enfim. Foi o critério que ela estabeleceu. E aí, e de repente, na semana seguinte, ela recebeu uma ligação, né? Da assistente social, mas olha, tem uma menininha recém-nascida, tem 1 mês ou menos que isso, e ela, se você quer ver, se você quer ficar com ela ou não, ela assim, quero ver? Não, não quero ver, eu quero, menina, mas olha só, você não falou que eu era a terceira? Sei, mas sabe o que acontece? Ela é negra, e os outros 2 pais, os 2 pais, né, os outros 2 pais mesmo habilitados para adoção não quiseram porque ela é negra. Percebeu? Isso é muito cruel. Ela falou assim, mas você quer vir ver se você realmente vai querer ficar com ela, olhar para ela? Aí a minha amiga falou assim, não, eu não quero ver, eu quero a menina, eu quero, ela é propensa a adotar qualquer criança, né? É uma criança que eu quero, só isso. Não precisa ter, né, aquele boneco perfeito. Então, assim, a gente precisa ainda muito, muito amadurecer, né? Porque tem algumas situações que você não acredita que uma pessoa possa, né, estabelecer como critério. E às vezes pessoas negras, né, querem crianças brancas. O preconceito está aqui, latente, em tudo quanto é lugar. É muito triste isso. Bom, vou parar por aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a adoção, tá bom? Ok? Até lá. Tchau, tchau.